Uma ótima noite de segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje, agora, nesse momento, vamos estar terminando de ler, fazer a leitura bíblica de hoje. Já lemos na madrugada o Salmo 128, durante o dia lemos o Deuteronômio 34, o Josué capítulo 1 e o 2. E agora vamos ler Atos capítulo 10, que tem 48 versículos. E que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, continue sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Se porventura você ainda não a tem, hoje é o dia aceitável. É o dia de você receber a Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, e essa bênção vai estar repousada sobre a tua vida para sempre. Amém? O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus, tem subido para a memória diante de Deus. Por quê? Porque quem está falando é um anjo. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E, no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, saiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E, tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse
as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Um pouquinho de água. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que, diante de mim, se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Oh, aleluia! E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os que ouviam falar em línguas, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Que maravilha! Olha só,
E muitos ainda dizem que o batismo no Espírito Santo foi só para os dias dos apóstolos. Olha aqui. Tá certo, aqui ainda era nos dias dos apóstolos, mas já não era o dia de Pentecostes mais. E o Senhor já estava batizando no Espírito Santo os gentios. Por quê? Porque creram na palavra. E a palavra diz bem claramente ali em Atos capítulo 1, quando muitos ficam ali desdenhando dos apóstolos e dos outros discípulos, Pedro diz assim no seu discurso: olha, sendo essa a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, esse povo não está cheio de moço, mas está cheio do Espírito Santo. E essa promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que estão perto e os que estão longe. Então, amados, quando diz é para vós e vossos filhos, é para todas as gerações. Então, creia e peça o batismo no Espírito Santo, que Jesus te batiza sim. Ele pode te batizar agora, aí onde você está. Amém? Se tão somente você crê, você será batizado, porque tudo é possível ao que crê. Até amanhã, mais logo na madrugada, se o Senhor nos despertar. Se não, nós vamos ler e orar o Salmo 129 na manhã de amanhã, né? Dia 14 de julho, terça-feira. E se ele nos acordar, nós vamos ler e orar esse Salmo 129 na parte da madrugada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém?